Hoje é um dia especial, né? O vídeo dessa semana aqui. A gente ia gravar outra coisa, mas aí eu parei pra pensar, poxa, semana tem feriado. Vamos colocar uma roupa bonita, né? Pra poder explicar a história dessa semana. 9 de julho, feriado essa semana, que a gente tá gravando esse vídeo. Mas qual que é o lance? Você sabe a história do feriado de 9 de julho? O que foi a Revolução Constitucionalista de 1932? E por que eu tô com um lenço aqui, amarrado aqui? É pra contar uma história muito bacana, mas vamos lá. Para entender a Revolução Constitucionalista de 1932, primeiro a gente vai ter que explicar o que foi a Revolução de 30. Em 1930, a gente tinha aí a segunda Constituição do Brasil, que era de 1891, a segunda Constituição no Brasil. Por que segunda? Tem em 1888 a abolição da escravidão no Brasil, que é uma coisa terrível, né? É uma vergonha para os brasileiros. A gente tem que falar que fomos o último país da modernidade a acabar com a escravidão, né? Isso é realmente lastimável. E mesmo assim, a nossa sociedade está repleta aí de racismo e preconceitos e várias outras coisas, né? É complicado. E um ano depois, 1889, a proclamação da República e a expulsão da família real, né? Dom Pedro II e suas filhas e esposa, vão todos para fora do Brasil. E 2 anos depois a gente tem a proclamação de uma nova Constituição, uma Constituição que vai falar do regime republicano no Brasil, certo? E é essa a Constituição que estava em vigência na época, em 1932. Então você deve já ter imaginado que essa lei, essa Constituição Federal, ela tinha várias preliminares de questão social e hierárquica que são complicados da gente explicar tudo agora. Mas vamos lá, só para você entender. Nesse tempo, a gente tem principalmente 2 estados que são os mais ricos produtores para o Brasil, que é São Paulo, com a produção de café, e Minas Gerais, que também produzia café, mas a questão da pecuária para abastecer esse mercado de São Paulo e tudo mais, e aí a questão principalmente do leite, né? Então a gente fala aí da questão República Café com Leite. Eles se alternavam no poder. Ora era um representante do Partido Republicano Paulista, o PRP, ora um do Partido Republicano Mineiro. Isso não quer dizer que a gente não tinha outros partidos republicanos, né, nos outros estados do Brasil. Muito pelo contrário, tinham, mas eles influenciavam e eles davam o seu apoio ora para aquele, ora para o outro. Os paulistas teriam que colocar um representante, o Washington Luiz, que era carioca, viu? Ele teria que assumir a presidência. É importante a gente lembrar também que naquele tempo as eleições eram extremamente fraudulentas, era tudo falsificado, não existia a justiça eleitoral. E o seu opositor, o seu oponente, era ninguém mais, ninguém menos do que Getúlio Vargas, que era gaúcho, tá? Tem aí essa eleição, que foi a eleição mais fraudulenta da história do Brasil, e o Washington Luiz ganha. Getúlio já tá aqui tranquilão, não, beleza. Até que o candidato a vice, João Pessoa, foi assassinado num bar, uma coisa meio que pública. E aí acharam que foi quem? Foi os paulistas. Meu amigo, aí o negócio ficou feio. Os outros partidos começam a demonstrar maior apoio e maior interesse pelo Partido Republicano Mineiro, que achavam que os paulistas estavam muito snobs, nariz empinado e tudo mais. E aí há o golpe de 1930, que é quando Getúlio Vargas, apoiado pelo movimento dos tenentistas, e aí a gente tem o apoio desses militares para dar esse golpe junto de Getúlio Vargas, né, fazer essa revolução, a Revolução de 30, que depois daria origem ao Clube 3 de Outubro, a questão dos tenentistas e tudo mais, mas o resultado é que a Revolução vence e eles pegam o Washington Luiz, e acaba com ele, some o Washington Luiz, acabou. E os paulistas estão extremamente ingratos e bravos com essa questão de Getúlio Vargas. Getúlio começa a juntar muito poder nas suas mãos, começa a ter muita influência, até por ter conseguido tornar-se presidente da República através desse ato que foi o golpe. E aí a gente tem a questão de que São Paulo começa a fazer manifestações. Tá bom? E as manifestações lá na década de 30 eram completamente diferentes das manifestações que a gente tem hoje. Uma celebração de aniversário da cidade de São Paulo era um dia de muita chuva na região da Praça da Sé, né, na Catedral Metropolitana, no centro de São Paulo. Estava mais para um protesto.
Foi o primeiro dos grandes protestos aí contra o Getúlio Vargas. E esses protestos vieram crescendo, 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 até o dia 23 de maio de 1932, quando teve uma bagunça na Praça da República e os militares, os tenentes, começaram a atirar contra a multidão e nisso 4 homens foram baleados e morreram alguns dias depois, né? Alguns morreram naquele dia mesmo, outros alguns dias depois. Mas a gente não pode julgar o que as pessoas pensavam naquele tempo com a mente de hoje, tá? Isso é errado. Martins, Miragaia, o Drauzio e o Camargo, dando origem à siglinha MMDC, né? Uma forte sigla para que as pessoas batalhassem pela causa de São Paulo. Aí, pelo tom da conversa, você percebeu que foi demais para os paulistas. A imprensa de São Paulo, o povo ficou muito bravo com o poder que Vargas estava começando a juntar e começou a falar, não, isso está errado, está errado. Ele assumiu o poder de uma forma ilegítima, anticonstitucional, ou seja, fora da lei, né, antidemocrático. Nessa época a gente ainda não fala tanto assim de democracia, e sim de republicano, portanto eu vou me corrigir aqui, né? Antirrepublicano. E aí começa essa situação complicada. Os paulistas começam a falar em revolução. Entenda uma coisa, falava-se de revolução constitucional, uma revolução da lei, para corrigir essa lei, os erros, o que a gente chama de lacunas, os espaços em branco que haviam na Constituição. Mas por que eu falei assim? Porque os outros estados do Brasil pensavam que São Paulo, o interesse na realidade era de se separar do Brasil. Porque a gente está falando de um período entre guerras, tinha acabado a Primeira Guerra Mundial e a Segunda estava por vir. Esse sentimento de guerra era forte nas pessoas ainda. O exército brasileiro ele era formado pela união dos exércitos estaduais. E é lógico que São Paulo era um dos mais fortes dele. São todos esses elementos que vão sendo trazidos à tona e vão fazendo com que os brasileiros pensem uma coisa dos paulistas e os paulistas pensem uma outra coisa completamente diferente dos brasileiros. Anos difíceis esses 1932 aí, viu? Começamos a juntar voluntários, começamos a treinar tropas, começamos a juntar capital para comprar armamento, para produzir trens blindados, carros blindados, para ir para a guerra. Sim, São Paulo foi à guerra e perdeu. Mas aí é outra história. No dia 9 de julho foi o começo da Revolução, quando as tropas começaram de fato a marchar em direção às fronteiras, principalmente ali na região da divisa com o Rio de Janeiro, que a gente chama de Vale do Paraíba, o sul de Minas, da Serra da Mantiqueira. Tem uma colinha aqui para falar o que era formada a Força Pública Paulista. Eram 4 aviões, 5 trens blindados que foram produzidos especialmente para essa ocasião, 10 mil combatentes, 40 mil voluntários, mais 200 mil alistados, precisavam de treinamento, uniforme, armas e tudo mais para combater. Contra as Forças Armadas de todos os demais estados do Brasil, todo o exército, toda a marinha e toda a aviação disponível que o Brasil tinha. Totalizando homens treinados, fardados e municiados para essa guerra, era mais ou menos aí uns 100 mil homens. Só de você ter visto a minha colinha aqui, você viu que não vai dar para São Paulo. Que foi o que de fato aconteceu. A Revolução durou praticamente aí 4 meses e os principais conflitos foram travados aí nessa região que a gente está mostrando. E aí, ao dia 10 de outubro, os paulistas renderam-se, durando aí praticamente 4 meses, dessa que foi a última guerra civil armada no Brasil, 9 de julho até 10 de outubro. Algumas batalhas que foram muito interessantes, como, por exemplo, um túnel da Mantiqueira, uma ferrovia, um trem para escoar os produtos de Minas Gerais para São Paulo. Bom, e tinha um túnel. E esse túnel até hoje carrega as marcas desta batalha. Projéteis, buracos de bala. Aí você fala, Espigar, pô, mas você mesmo falou, o Brasil tinha muito mais tropas. Mas ali você está falando de uma região de um vale, vários ninhos de atiradores. A batalha dentro do túnel foi sangrenta, não tinha como passar de um lado para o outro se não fosse pelo túnel. Uma das resistências dos paulistas foi o quê? Foi uma matraca. Ouve esse barulho aqui, ó. Esse barulho, mais ou menos você ouviu que eu tentei reproduzir, eles tinham um muito maior que esse. Fazia um barulho que imitava metralhadoras. Então os paulistas utilizavam essa matraca para
fingir ali que tinham munição para lutar contra os mineiros. E nisso ficaram meses ali segurando. E aí que entra a história do lenço. Por quê? Porque os voluntários de São Paulo... E aí eu começo a contar a história do meu bisavô, não por parte de mãe, nem por parte de pai, mas por parte de esposa, né? Esse senhor que você tá vendo aí na foto é o nosso bisavô, né? O seu Alcides Henrique de Oliveira, nascido em 1905 e faleceu em 1986. Ele casou-se com a dona Olga Patti, uma descendente de italianos, né? E tiveram aí 3 filhos, a vovó Marlene, a tia Norma, a tia Vera. Né? Um beijão, tia Vera e tia Norma, obrigado aí pelas informações. Na verdade, a gente quer juntar muito mais informação para saber de fato quem foi o Alcides e qual foi a participação dele na batalha. Mas um dos legados que chegou a nós até hoje foi esse aqui, ó. Olha que bacana. Tcharam! Isso aqui é um braçal que foi entregue junto do equipamento de todos aqueles que lutaram na Guerra de 32. Eu encontrei em algumas breves pesquisas aqui, o pessoal vendendo, né, por até R$350 medalhas como essa, né, em bom estado, logicamente. Mas a minha pode sair daí que é minha, ninguém paga, tá bom? Vai ser dos filhos, dos netos e por aí vai. Mas não é aqui que acaba a nossa história. Porque São Paulo perdeu, mas não perdeu a causa. Por quê? Depois que o movimento findou-se e que São Paulo perdeu, sofreu essa derrota escrachada, a gente teve aí uma grande mudança nas leis do Brasil, na Constituição brasileira. Em 3 de maio de 1933 teve as eleições da Assembleia Nacional Constituinte e foi a primeira vez que as mulheres puderam votar. É claro que não estamos falando de todas as mulheres da população, tá bom, gente? Havia o interesse social e um modelo hierarquizado de viver na década de 30. Portanto, não eram todas as mulheres que tinham acesso ao voto. Não só isso, mas também a criação de uma justiça eleitoral para poder, de fato, aferir ali qual que foi o resultado daquela eleição. Infelizmente, essa Constituição demorou pouquíssimo tempo, ela demorou apenas até 1937, quando o nosso presidente Getúlio Vargas, ele vem e ele traz uma Constituição já pronta e outorga essa Constituição, né, que dava ali o direito para ele, né, dava ali o embasamento, acho que é a melhor palavra, né, para ele poder continuar por anos e anos. E isso muda-se a partir de então, né, a partir do estabelecimento dessa Constituição, que o Vargas deixa de ser chamado de presidente e passa a ser chamado como um ditador, vamos assim dizer, né, pelo menos ao viés histórico. E uma outra consequência que teve aqui em São Paulo da Revolução de 32 foi a construção do obelisco que está lá no Ibirapuera. Ele conta a história através de números, tá bom? É claro que provavelmente você deve saber que ali é um mausoléu, ou seja, está enterrado muitas das pessoas que batalharam, né? E onde estão sepultados aqueles 4 civis que a gente falou que deram origem aí ao movimento do MMDC. Então estão lá os 4 junto do que eles chamam de soldado solitário, que é o Virgílio. O Virgílio, ele era um agricultor que ele foi surpreendido pelas tropas inimigas e falaram para ele: e aí, cara, entrega pra gente, você sabe onde é que tá as tropas de São Paulo? E ele não entregou e, portanto, mataram o cara, né, o agricultor, o Virgílio, Paulo Virgílio. Olha que bacana aqui que a gente achou sobre ele numa pesquisinha rápida, né? Paulo Virgílio nega-se a informar, então é agredido, torturado, queimado com água quente no peito e nas costas. E numa atitude covarde e biltre, é obrigado a cavar a sua sepultura. E aí ele é fuzilado com 18 tiros, né? Então tem essa história de Paulo Virgílio como um herói paulista, um mártir paulista. Então, Paulo Virgílio. Ele foi construído por um arquiteto ítalo-brasileiro, né? Galileu Emendabile. E o Emendabile, ele passou pela influência de muita brincadeira com o neto dele para fazer isso daí. O neto dele gostava de matemática. Então, se você puxar os dados das medidas do obelisco, você vai perceber que ele tem tudo a ver com essa data, 9 de julho de 32. Da base até o topo são 72 metros de altura. 7 mais 2 é 9. 9 o dia da Revolução. E da cripta até o topo do obelisco, a distância é de 81 metros. Mais uma vez, 8 mais 1, 9. Além do que 81 é um número quadrado de 9.
A soma aritmética desses valores, 72 e 81, teremos 7 mais 2 mais 8 mais 1, que é igual a 18. E 1 mais 8 é igual a 9. Outra coisa muito bacana, a base maior do trapézio do obelisco no chão, para quem olha o monumento de frente, ele tem 9 metros. E lá em cima, aquela outra base menor, ele tem 7 metros. A largura da cripta embaixo tem um tamanho de 32 metros. Então, se você pegasse a planta para observar os números, seria 32, 9 e 7, que lembram o ano, o dia e o mês da Revolução. A área do obelisco também, que é de 1932 metros quadrados. E forma aí, se você ver de cima, um coração e uma espada. A espada seria o próprio obelisco, simbolizando a derrota na batalha, mas a vitória na causa mor, na causa principal da Revolução. Linguarudos do meu coração, muito obrigado por mais um vídeo, mais uma semana na nossa companhia. Então essa foi a história de hoje, sobre a Revolução de 1932. Forte abraço e até a próxima!